Muito boa noite a todos amigos, todos conhecidos, todos aqueles que nos acompanham aqui nas redes sociais. Eu sou Anderson Alves e Kenny Saxofonista. Esse é o meu nome artístico e estou aqui hoje para inaugurar este espaço no grupo Saxofonistas do Rio Grande do Sul, né? E estamos aqui para chamar aí alguns amigos, alguns convidados para falar sobre as palhetas. Esse mundo tão desconhecido, tão peculiar para nós saxofonistas, ó, que muitas vezes a gente se tem dificuldade de encontrar a palheta certa, a numeração certa, e é por isso o objetivo desta live, o objetivo é tentar encontrar o melhor caminho para a gente ter na nossa cidade, em uma loja especializada também, né, com atendimento também por alguém, um profissional que conheça, né? Então por isso que nós estamos começando hoje. Vou dar um pause aqui na minha música. Ah, falando também da música, essa aqui é uma homenagem ao Dia das Mães. Com todo carinho, todo respeito a todas as mamães do Brasil e do mundo. Mas eu comecei tocando a obra de Pixinguinha, que é carinhoso porque a minha saudosa mãezinha, ela sempre gostava, e então isso mareia um pouquinho, mareja os meus olhos, né? Então não vou me delongar muito. Vou chamar os nossos convidados, né? Então eu vou tentar aqui agora chamar os convidados dessa noite para que a gente também consiga ser breve. Nós temos uma horinha apenas para a gente fazer essa live, tá? E um dos nossos convidados primeiro vai ser o Felipe Rezende, né? Vamos ver se ele já está aqui para participar dessa nossa live. Mandar um abraço aí pro pessoal aí, deixem um oi aí, quem é que tá assistindo aí a nossa live. Se eu não me engano, a Amanda, minha grande amiga aí, conterrânea de Uruguaiana, e também que tocava junto comigo na OSPA. O Rezende já está pronto aqui. O Kit Polfo, um grande abraço aí. Percussão de família, meu grande abraço aí ao Raoni, meu grande amigo, meu irmão, né? Olha só, tem a Lojas Estação da Música, a loja Audiopô, onde eu trabalho. Um grande abraço, muito obrigado por esse apoio também, a nossa loja aí. Eles vão estar aqui com a gente. Albuquerque, muito obrigado aí, Luana Albuquerque. Um grande abraço. Então vou chamar agora o Felipe Rezende, né? Primeiramente aqui, Rezende, vamos chegando junto. Pode chegar aí, Rezende, vamos ver se... Vamos colocar aqui. E tem também umas pessoas do... Vamos entrar ao vivo aí com o Felipe. Mandar um abraço pro Hermínio, professor Hermínio, um grande abraço, Hermínio. Aí. Boa noite, Rezende. E aí, Anderson, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Consegue me ouvir bem, hein? Agora sim, agora sim. Acabei de sair de uma reunião aqui e vim correndo para esse bate-papo. Muito obrigado mesmo pela tua presença, Rezende. Assim, ó, só para esclarecer para o nosso público aqui também, pessoal que está assistindo aí, que está chegando também, essa live tem um intuito, tá? De trazer informação para os nossos instrumentistas, né? E falando também de instrumentos, eu como saxofonista, né, já fiz essa chamada dizendo, né, como é a nossa dificuldade muitas vezes como instrumentista de encontrar uma palheta certa, a medida certa também, tá? Mas só que assim, sem mais delongas, eu quero dizer assim para ti, tá, Felipe? Desde que a gente se conheceu, né, na outra empresa que eu trabalhava, tu sempre bem atencioso, sempre, né, prestativo a dar informações sobre a tua representação de instrumentos, mas hoje, especificamente, eu vou pedir assim, ó,
Te apresenta aí, né, da onde tu onde tu está agora, né, e quais são os instrumentos que tu trabalha, para depois a gente falar um pouquinho, para dar uma introdução da palheta. Se eu não me engano, tem mais um convidado aí, né? Tem. O gerente da Rigote já está esperando aí para bater um papo com a gente. Cara, Idem, você sempre me recebeu muito bem. Na verdade, aí no Rio Grande do Sul, para mim foi uma surpresa. Eu não sou do Rio Grande do Sul, não sou da região sul, sou paulistano. E sempre trabalhei com música. Trabalhei na Ninja Som, trabalhei na Califa, trabalhei no Grupo Mil em São Paulo. Então, já estou uns 13 anos envolvido aí na parte de comércio de áudio e instrumento musical. E vim para a região sul, estou morando em Joinville já faz 1 ano e meio, né, para começar esse trabalho de representação. E tive uma grata surpresa assim, por ser bem recebida, e principalmente no Rio Grande do Sul. Aí, o pessoal me acolheu bastante, a Áudio Poa, né, o Peri, a Doris, o Fernando, o pessoal que está me apoiando no meu trabalho. E essa entrada na representação ajudou bastante pela experiência que eu tive em São Paulo com a venda diretamente com o consumidor, né? E também o principal, a paixão pela música, né? Se não fosse a paixão pela música, não teria sucesso no comércio de vendas da música, né? Que é um público muito diferente, a gente tem que ter muita sensibilidade, né? Porque a maioria não é só o trabalho, mas é o sonho que está envolvido, a emoção, né? Então tem que tomar muito cuidado. E quanto mais informação, mais técnica, você consegue equilibrar essa parte da venda e a satisfação do cliente, né? Então essa experiência me ajudou bastante. E estou fazendo esse trabalho com a Rigote, que para mim é um trabalho muito diferente, né? Porque há 13 anos trabalhando na música, a parte de sopro sempre foi complicado no nosso mercado, né? Tem poucas marcas aqui no Brasil, marcas de palheta então, né? A gente conhece praticamente 2 a vida inteira, né? Van Doren e Rico Royal. Agora a Plastic Cover chegou com muita força, né? Então, mas boquilhas, correias, né? Eu acho que você, Anderson, que é dessa área de sopro, eu acho que sempre sentiu dificuldades. Lá fora, né, a gente tem mais marcas, mas aqui no Brasil é um pouquinho fraco, né? Mas tem uma explicação toda aí por trás disso, né? E são explicações válidas. A primeira é o Brasil. O poder do consumidor sempre para a música nunca foi muito forte, né? E cada vez mais tá difícil, né? Instrumento de sopro sempre teve ligado a uma cultura, né? Uma riqueza aí cultural de famílias, né? Então é muito difícil de você ver uma música orquestral, né, essa cultura na periferia, né? Eu cresci na periferia, cresci ouvindo samba, meu primeiro instrumento foi o cavaquinho, por exemplo. Então, saxofone, trompete, enfim, sempre foi instrumentos da elite, né? Então, essa é a primeira dificuldade, a demanda ainda no Brasil é bem pequena, por falta de acesso à cultura, né? Pelo que eu vejo, né? Vi isso em São Paulo, na região sul é um pouco menos, né? Graças a Deus o povo do sul aqui consegue ter uma qualidade de vida melhor do que a região sudeste, mas mesmo assim é complicado você fazer um investimento no instrumento de sopro, né? Sim. Eu não sei se você tem essa mesma percepção.
Sim. Não, e eu quero também colocar assim, Zende, assim, ó, até para mim mesmo, que sou saxofonista, clarinetista também, né? Estão aqui meus instrumentos, mas assim, ó, a dificuldade mesmo, até hoje eu vejo assim, as pessoas também pedindo palhetas lá da década de 80, que eu sempre usei, tá? E para mim é uma surpresa muito grande também de te conhecer e conhecer a Rigotti também, porque eu tava que nem o. Eu sempre faço essa brincadeira contigo, eu fazia que nem o Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, não ouvi, eu só ouço falar. Então, Rezende, vamos chamar o nosso convidado aí para ele também fazer parte dessa live com a gente aí? Claro, com certeza. É o Pedrão. Como é que é o nome dele mesmo? Pedro. Como? Pedro Arantes. Pedro Arantes, vamos chamar ele aí então para fazer parte dessa live aí, Pedro. Eu já aceitei ele aqui. Vamos ver, Pedro. E aí? Boa noite, Pedro. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tudo bem, Pedro? Joia, prazer em falar contigo. Prazer é todo meu, é inenarrável mesmo aqui. Mas antes de eu te apresentar ou falar contigo, Pedro, eu só quero também agradecer aqui a presença, assim, ó, tá, o Perivelton, também da Audiopoa, vai estar aqui também conversando com a gente. Acho que cabem só mais 4 pessoas, né, nessa live. Que ele também vai ser um dos convidados para que a gente também possa também firmar essa parceria, né? E eu quero também ressaltar aqui para todos os convidados que estão entrando na live e também dizer assim, ó, eu como vendedor, né, que eu já trabalho há bastante tempo nessa área e agora como vendedor de instrumentos musicais e acessórios, eu estou muito feliz mesmo por estar aqui conversando com vocês, porque é importante isso. Estava faltando essa ligação, né, do músico, eu como músico, né, e falando a linguagem dos nossos instrumentistas e a necessidade deles irem de encontro tanto a vocês, mas como também essa ligação com a nossa loja, tá? Então é um prazer mesmo. Mandar um abraço aqui pro pessoal aqui da banda UFSCPA, né? Tem o pessoal aqui que toca comigo ali na universidade, o pessoal da banda daqui de Esteio, uma orquestra sinfônica de Esteio também, que alguns estão aqui agora acenando, e mais alguns convidados aqui que depois a gente vai mandar um abraço. Pedro, te apresenta para nós aí, muito boa noite. Boa noite a todo mundo. Eu sou o Pedro Arantes, né? Estou trabalhando aqui na área comercial junto com o Marco, que é o importador e mora na França, é o dono da importadora Windbrass, né? Que é quem traz a palheta da Rigotti para o Brasil, né? A empresa está localizada em São Paulo e todo o estoque também é em São Paulo, né? E o Marco mora na França há muitos anos, 27 anos, e começou um trabalho de trazer instrumentos para o Brasil. Ele é saxofonista, né? Também toca sax e tudo, e conheceu a Rigotti, ficou amigo do pessoal da Rigotti e queria trazer uma marca para o Brasil e com a marca dele, né? Porque a Rigotti tem uma característica importante, né? Ela durante muito tempo fabricou as palhetas para outras marcas e ela faz isso até hoje, né? Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas se você pegar uma François Lux, que é uma palheta belga, né? E tudo, ela é fabricada pela Rigotti até hoje. É vamos dizer, um AM, né? Então, essa foi uma especialização que a Rigotti fez durante muito tempo e atualmente o dono, o Daniel, ele começou a trabalhar a marca da família, né, o nome da família, como um brand, né, um label, e no Brasil a gente chegou, vai fazer pouco tempo, então estamos construindo aí uma história, estamos com alguns representantes em algumas regiões, o Resende é um deles, né, que nos ajuda aí no Sul, e estamos expandindo e tentando mostrar para o mercado que tem opções tão boas quanto as que estão aí, e que trazem uma proposta diferenciada, como é a Rigotti, né? Maravilha. Assim, Rezende, eu queria assim, que tu colocasse aí um pouquinho aí também dessa tua experiência, né, com esses instrumentos e também até mesmo com a Rigotti agora. Por quê? Eu falo assim também como saxofonista porque muitas vezes, né, a gente não tem esse detalhamento como tu havia me passado, né? E juntamente contigo o Pedro também vai colocar essas questões assim. Eu mesmo aqui tô a par assim de uma infinidade de palhetas que vocês trabalham, mas assim, ó, infelizmente, né, a gente não tem muitas vezes o acesso, não tem acesso à informação, tá? E isso é muito importante para nós
nós instrumentistas, tá? Primeira coisa assim, ó, vocês trabalham com sax, todos os saxofones e clarinetes. Oboés e clarone, né? No Brasil, claro, a gente trabalha com as linhas de sax alto, tenor, soprano e barítono, clarone e clarinete. A gente tem, desculpa até te interromper, né? Mas falando um pouco da linha, né? Então a gente tem a linha de sax, de todos os sax, tanto ela da caixa azul, que é a corte jazz americano, né? Que é a blue, que é a mais conhecida aqui, o gold, né? Que o pessoal chama. A gente também vai ter ela na caixa vermelha, que é o corte francês. Essas duas são feitas com canas que a Rigotti planta há muito tempo e colhe, faz todo o processo de plantio. Ela recentemente lançou para sax alto e tenor a linha Wild, que é uma linha jazz feita com um bambu selvagem, por isso que chama Wild, né? Que é a selvagem. Perfeito? Então a gente tem tanto para sax alto quanto para tenor também. Tá? E uma das características, e para clarinete a gente tem a linha Gold também, tá? Da caixa azul, corte francês. E uma novidade que chegou há pouco tempo, a caixa branquinha, que é a The White One. Tá? Quais são o diferencial da Rigotti, assim, que eu acho que é o chamariz, é o fato dela ter submedidas, né? Então, quando você pega a linha de outras marcas, você tem as graduações 1,5, 2, 2,5, 3, até 4. E na Rigotti você também tem isso, né? Só que você tem medidas intermediárias. Então, a gente, por exemplo, tem uma 2 medium, a gente pode ter uma 2 strong, ó. Se dá para ler. Qual é a diferença dela? É uma graduação mínima para que você não vá direto para uma 2,5. Entre uma 2 medium e uma 2,5, você ainda tem duas medidas, né? Você ainda pode pegar uma 2 strong ou uma 2,5 light, um pouco mais leve. Ó, uma 2,5 light aqui, por exemplo. Essa é uma das que a gente mais vende, curiosamente, né? Essa daqui, a 2,5 sax alto light. Essa daqui, porque o pessoal quer experimentar e eu acho que normalmente o pessoal, vou pegar uma mais levinha, né? Sim. Então acontece bastante isso, mas a gente tem a Strong, né? Isso para todas as linhas da caixa azul e da caixa vermelha, tá? Então a gente tem as submedidas presentes para todos os sax, soprano, alto, tenor e barítono, e também as de clarone. Também as de clarone também tem submedidas, tá? São caixas com 5, a de clarone. Tenor a gente traz caixa com 10. Diferente do que tem por aí, a gente trabalha a caixa com 10, né? E aí a gente tem a característica aqui, ó, na palheta, né? Então, a gente mostra aqui na palheta, ela vem nessa embalagem, né? De plástico, né? Que conserva. E olha que legal, aqui ela marca que ela é uma... Ai, não sei se... 2,5 e tem uma marcaçãozinha aqui, ó, nela, ó. Aí, ó. Isso. Então, a 2,5, ó, no Dzinho aqui, ela marca que ela é mais pesada do que a sem marcação. E se for no O, ela é mais leve. A gente vai até soltar um vídeo aí, que a gente fala um pouquinho da submedida e tá para esclarecer algumas dúvidas que sempre pintam. E aí, isso não tá presente na linha da Wild, tá? Não sei se é por causa da origem da cana, que eu ainda vou descobrir. A gente não tem submedida na linha Wild, tá vendo? Nem marca medium. É sempre 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e 4, tá? Isso para as duas, ó. Pode falar. Antes de vocês jogar aí o vídeo aí, eu vou chamar o Perivelton, tá? Legal. Porque aí ele também participa aqui junto com a gente e ele fica também a par também de todo esse assunto junto com a gente aí. Talvez ele vai fazer perguntas também, tá? Vamos ver se ele tá aqui. Peraí, só um minutinho aqui, vamos ver. Opa, Perivelton, cadê você, Perivelton? Vamos ver aqui se ele me atende agora. Vou convidar ele, tá? E assim, ó, outra coisa também, uma pergunta assim que o pessoal me faz bastante, tá? Tá... Olha os vinhos. Não precisa esses vinhos. Era só para dar um chameiro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Billy. Eu vou apresentar o Peri, olha só, uma das coisas assim que eu acho que eu tô conseguindo reunir aqui, tá? Profissionais diversos, tá? Então, hoje, né, a casa onde eu estou, né, trabalhando e fazendo esse serviço também, eu
particularmente, eu vou jogar um pouquinho de confete nesse cara aqui, porque eu sempre ouvi falar da história dele como sendo um dos melhores compras. É o cara que compra mesmo, com consciência, com sabedoria, e vai atrás. Se a gente está precisando de alguma coisa, ele corre atrás. Assim, ó, Peri, ó, parabéns aí mesmo, tá? Não, eu já te falei desde a primeira vez que eu te encontrei, a gente não se conhecia, mas os meus amigos, meus colegas sempre falaram muito bem de ti, né? Então continua sendo esse profissional. Muito obrigado mesmo, cara. Que bom, obrigado pelo carinho aí. A gente tá junto, né? A gente vai aprendendo, cada dia a gente aprende mais e mais, né? A gente está sempre aprendendo a cada minuto aí. E eu acho que os anos aí vão me ensinando bastante coisa para nós, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a transparência é o principal objetivo do nosso crescimento, né? Eu acho que a gente ser transparente, a gente ser humano, né? Eu sempre levei isso em toda a minha carreira aí, de nunca baixar a cabeça para ninguém, né? A gente tem um momento certo de chegar para cada um, né? Então, se não era a hora de chegar, de vender as palhetas e tudo, mas vamos lá, vamos sentar, vamos atender. Graças a Deus aí eu sempre atendi todo mundo, né? Sempre dei atenção a todo mundo aí, porque eu acho que o mundo é redondo, né? A gente está do lado de cá, daqui a pouco a gente pode estar do lado de lá também, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então eu acho que isso é o mais importante da nossa carreira, e da nossa dedicação do trabalho diário, né? O Resende aí, excelente, a gente teve uma sintonia muito boa aí, né? Era um representante novo no mercado, e eu acho que a gente criou um vínculo, um elo muito forte aí com a Audiopô aí, e eu acho que a gente só tende a crescer, né? E aí me ligaram e eu disse assim, cara, se para vender rigote aí, se não for o Resende, eu não vou comprar, né? Aí o Pedro falou, não, beleza, você manda, o Resende atende aí, não tem problema. Com certeza. Eu acho que é por causa do vínculo. É isso aí. Que vestiu a camisa de uma forma que eu não tenho nem como falar, assim, o cara que eu não tenho o que falar do Resende, porque ele é realmente um cara que, né, que fala sempre liga, sempre questiona, quer fazer alguma coisa diferente, está propondo, está mostrando o produto, o que é o mais importante para a gente, é que ele é um produto desconhecido, né? Então, eu seguro ele, faz o Resende, dá certo. E estamos aqui com vocês, e conheci você na feira, foi muito legal, super aberto, prestativo aí, muito legal essa live aqui que a gente fala um pouco. Antes da gente dar continuidade, é assim, ó, só para esclarecer novamente o pessoal que está chegando, o nosso público aí que é de instrumentistas, saxofonistas, clarinetistas e assim por diante, é assim, chega, é tanto sopro que eu até me embaralho. Tem palheta para tudo isso, não? Tem. Então deixa entrar. Anderson, deixa entrar, vamos lá. Então, assim, ó, só para ratificar então novamente aí, ó, o pessoal que está entrando, está chegando na live aí, a gente tem o objetivo principal aqui, principalmente esse grupo foi criado, o grupo Saxofonistas RS, tá? Eu percebi assim, ó, todo saxofonista que ia lá na loja, ele pedia os materiais e não encontrava. Tá? Então eu pegava o telefone deles e conversava assim, ó, cara, eu tô querendo montar o grupo para que a gente possa um dia se encontrar no dia do saxofonista, principalmente que é o dia 6 de novembro. Marquem aí, pessoal. Se vocês quiserem fazer essa parceria com a gente precisa mesmo dessa parceria, sabe? Dia 6 de novembro vai cair um dia de semana, mas, cara, se a gente fizer um evento na rua, encontrando todos os saxofonistas para fazer uma música ou duas, isso aí vai ser muito legal, não importa onde aconteça. Mas assim, além disso, os saxofonistas que foram na loja, né, me procurar, todos eles tinham essa dificuldade. Acessórios para os seus instrumentos, clarinete, oboé, qualquer um dos instrumentos de sopro, de palhetas, todos eles têm dificuldade. Até mesmo o sax barítono, eu não vi ainda, nunca vendi uma palheta de sax barítono, né? Então é o seguinte, assim, ó, aí essas pessoas foram entrando no grupo, no WhatsApp, são 42 saxofonistas
hoje no nosso grupo, tá? Eu, infelizmente, nesse momento, eu falo infelizmente porque é o seguinte, as pessoas, elas cada uma tem o seu tempo, elas estão começando a se adequar, a participar, e vai ter mais 2 amigos aqui, a Amanda, que está hoje nos assistindo aqui, uma grande saxofonista também, que tocava comigo ali na OSPA, mais o André Harp, né? E tem também o professor Hermínio, são essas pessoas que vão me ajudando lá dentro do grupo. Então, cada saxofonista ou clarinetista que aparece, a gente procura tentar atender da melhor maneira possível. E a Áudio Poa está entrando nessa mesma vibe com a gente, para que eles possam também oferecer, entrar dentro dessa construção de levar os instrumentos, aos instrumentistas, os acessórios que eles precisam. A gente tem que atender as orquestras, a gente tem que atender as bandas sinfônicas e tudo que aparecer, né? Todas as pessoas. Então é nesse intuito aí que a gente está aqui hoje. Vou deixar a palavra então para vocês dois, né? O Rezende e o Pedro aí, começando falando assim, ó, eu quero saber então, assim, ó, tem um pouquinho da história, se puder resumir em 5 minutos, a história da Rigotti. Ela nasceu na França e tem mais coisa aí, pode falar. A Rigotti, ela está no sul da França, em Saint-Tropez, né? Há 60 anos, vai fazer 60 anos. Como eu falei anteriormente, não sei se o pessoal viu, ela começou como uma plantação de cana, preparo para vender cana. Eu imagino, assim, eu nunca conversei com o Daniel, mas pelo histórico, porque até hoje, por exemplo, se você quiser comprar cana bruta para fazer de oboé e de fagote, ele até vende lá, né? Cana preparada, cana, ele chama bambu, né? Cane em inglês, né? O bambu é um bambu específico, né? Existe, ele fica em Saint-Tropez, que é uma região específica, né? Na França, onde tem a questão do solo e principalmente um vento, que é o vento Mistral, que sopra durante o ano todo, vem, né, do Mediterrâneo, um vento forte, e faz com que o bambu tenha uma resistência diferenciada. É por isso que se diz que não adianta você plantar esse bambu específico em qualquer lugar do mundo. Você tem que ter algumas coisas que fazem com que ela tenha essas características de rigidez, de flexibilidade. E é isso que a Rigotti está presente nessa região. Se você for lá, você vai ter vento, você vai ver o bambu assim, né, com vento, porque aí quando você extrai ele tem toda essa flexibilidade, essa proposta, né? Aí a Rigotti, depois de um tempo, como eu comentei também, começou a trabalhar o label, né, mais forte, né? Ela produzia OEM, vamos dizer assim, produz até hoje, né? Para François Louis, na Bélgica, para Silverstone, no Japão, produz também para o Roberto Winds, né? A palheta do Roberto Winds, Robert Winds, eu não sei como é que você fala, desculpa, até se eu estou falando errado, é da Rigotti. É a Rigotti quem produz e bota na caixinha e manda para os Estados Unidos para ele vender lá com uma palheta dele. Então ela tem esse conceito de ser muito bem considerada, né? Ela também produz palhetas de clarinete lá para o leste europeu, né? Que tem um clarinete diferente lá, eu não sei, não manjo muito, mas tem até uma linha lá que a Rigotti a gente não traz para o Brasil, que é bem regional. E aí ele começou a trabalhar mais esse brand da marca, e o Marco, que é o importador, né, que mora na França, em Paris, ele começou a trazer do Brasil através da empresa dele, chamada Windbrass, e está localizada em São Paulo. Então a gente tem toda a linha completa no Brasil com a marca da Rigotti, né, que é a marca que ele trabalha lá. Temos os lançamentos, que é a Selvagem, né, The Wild One, e a Branca, né, para clarinete, que eu não falei anteriormente, né, a gente tem 2 linhas para clarinete, né, a Branca e a Gold. A mesma coisa, a Gold tem submedida, a Branquinha não tem submedida, entendeu? Não tem, ó. Essa daqui é só 1,5, 2, 2,5. A gente tem também a linha vermelha, que é a Red One, tá? E a linha azul para sax, todos os sax, e para sax alto e tenor, a linha do Leão, que isso é uma outra característica muito legal. O pessoal gostou muito dessa palheta, o Josué Lopes usa, né? Ele está até testando outro, que ele mudou a boquinha, mas ele estava usando, que é uma palheta de cana selvagem. Então, como eles plantam há muitos anos a cana e colhem tudo, ela tem essa característica já meio formatada. E eles perceberam que ao redor dos plantios tinham cana selvagem que eles poderiam usar para fazer a palheta. Então eles fizeram essa linha selvagem, né? Eu até acho que vem novidade aqui para soprano em breve. Eu já vi algumas testes lá. Tem um cara que eu sigo lá e ele inclusive mandou uns vídeos, a gente vai editar, né? A gente está fazendo bastante conteúdo aqui no Brasil, através da Windbrass, para mostrar quem é o produto, né? Para o pessoal entender quais são as diferenças e ser mais uma opção. Ser uma opção tão boa qualidade quanto
outras opções no mercado, principalmente pela origem, né? É uma empresa que Na verdade, eu vou precisar interromper. A Rigotti, ela chegou para ser a opção número 1. A dificuldade que a gente tem no mercado, Anderson, não só da linha de sopro, mas para tudo que a gente vende, o Peri sabe muito bem disso pela experiência de compras que ele tem, é uma experiência que eu também tinha em São Paulo. O mercado ele verticalizou para produtos de curva A, e muitas vezes o produto de curva A ele não é a melhor solução para o músico, né? Então hoje o mercado ele vive sob demanda. Se aquele tipo de produto tem uma demanda muito menor, que por enquanto é o nosso caso, mas para o músico traz uma satisfação maior e principalmente para o sopro, né? A gente está falando de um produto gourmet, né? Então, como o café, né? Tem o café pilão, tem o café melita, a vácuo. Isso aqui é como se fosse um café que a gente compra para moer, um café diferenciado. Por causa desse processo de produção que o nosso gerente aí falou bem rápido, né, que eu acho que é a principal característica que vocês, músicos, estão aí ouvindo. O que me chamou muita atenção na marca, para eu poder representar a marca, é esse carinho, essa paixão que a marca tem para fazer as palhetas. Então, o processo para estar aqui na minha mão, essa palheta, a gente está em 2023, isso aqui começou em 2020. Então foi plantado o bambu, esse bambu tem o tempo de crescimento, então os bambus chegam lá em torno de 8 a 9 metros, né, Pedro? 9 metros de altura, e aí você tem que esperar essa relação de tempo desse vento mistral, que geralmente está ali entre o outono e o inverno, né, Pedro? Então tem um tempo específico para você fazer o corte, depois tem o tempo de secagem do bambu, que leva mais ou menos 6 meses para secar isso no sol, e aí depois ainda tem o processo de envelhecimento natural, né? O Peri já comprou Gibson, sabe que as Gibsons ficam numa câmara fria para chegar num tempo de década, né? Para você buscar aquele... Então a Rigotti ela passa por esse processo para deixar a palheta envelhecida e com um timbre mais envelhecido, né? Então, cara, todo esse processo para uma palheta, que a palheta de sax alto custa R$60 na ponta, é muito barato. Então vocês estão pegando, o músico tem a oportunidade de pegar um produto premium que grandes músicos no mundo usam, né? Às vezes não usa como a marca Rigotti, como o Pedro explicou, usa como a François, como a Robertus, né? Como a Silverstone no Japão, mas está usando o Rigotti, está passando por todo esse processo. Então é um produto muito audacioso. E assim, é um produto que tem em pequena escala. Então, como demora 3 anos em média para ter esse produto na mão, ele é sazonal. Hoje no Brasil, graças a Deus, uma importadora que está apostando forte, a gente tem um bom estoque para atender a demanda, mas esse é um produto que às vezes a importadora faz um pedido, às vezes demora 8 a 1 ano para poder juntar esse pedido e para vir, porque esse processo de fabricação ele é bem detalhado, né? Além do processo da fabricação, tem um vídeo que o Pedro ele pode deixar ali para a gente, que está traduzido, que é muito legal, que mostra esse pequeno processo de fabricação lá na fábrica da França, mas também no final é o processo de embalagem do produto, que a Rigotti ela é muito famosa nisso. Se o produto ele tiver o bambu ele tiver alguma mancha, algum fungo ou alguma deformidade no corte, eles descartam. Então a Rigotti ela é muito famosa em São Paulo, né? Principalmente porque a importadora já está fazendo um trabalho mais consistente há 3 anos em São Paulo. Mas você compra a caixa com 10 palhetas, as 10 palhetas estão prontas para uso. Isso fala muito, né, que o saxofonista ele não tem que molhar, né? Isso é uma coisa que o pessoal fala, não tem que molhar.
Eu até acho que alguém perguntou aqui, eu não toco sax, né? Eu toco outros instrumentos, não toco sax, não é o meu métier, mas o que o pessoal fala, e foi a mesma coisa que o Rezende falou. Eu comecei a trabalhar com a marca por paixão também, por ter gostado da receptividade que ela teve, de ser um produto de consumo, de necessidade, né? Não existe saxofone sem palheta, né? Então eu acho é um produto interessante, e principalmente porque ele entregava essa qualidade. Eu vi os caras que, né, Milton Guedes, por exemplo, que gravou com um monte de artista e usa Rigotti direto, o próprio Josué Lopes, que eu falei anteriormente, que toca com Eli Soares, o Cacau Santos, que é um cara muito forte, né, no público gospel e tudo mais. Tem o Marcelo Braga, que toca com o Belo, mas já tocou com um monte de gente do samba, dessa nata aí do samba. Fora dos caras, são os artistas. Fora dos caras como, por exemplo, o cara que toca com o Roberto Carlos, vai fugir o nome dele, meu Deus do céu. O Baldo Versões. Ele usa. O Léo Ganderman, que eu conheço, né, eu falei com ele usou, usei um DVD inteiro com ela. Eu não fecho parceria, mas pode falar para o cara que eu estou usando. Então, são coisas que me encantaram. Não, acho que eu estou com um produto diferente, né? E principalmente porque eu percebi que a empresa estava em crescimento, que ela estava se propondo para sair de um patamar ali de ser uma fábrica até pequena, né, em capacidade, né, de produção e não de qualidade, para expandir. Tanto que se você entrar hoje no Instagram, você vai ver fotos aí da nova fábrica que eles estão construindo, né? E, ao mesmo tempo, na sequência das postagens lá da fábrica, você vê lá a comemoração de 50 anos de uma funcionária. Então, ela trabalha há 50 anos na Rigotti. E ela ganhou até uma placa lá deles, fita de bambu e tudo. Depois eu até posso depois de mostrar. Então, tem esses dois lados. A gente foi preciso, eu acho que pelo nervosismo aqui, né? Nunca fiz live e tudo, então... Aí, gente, eu vou falar, eu conheço o Pedrão, e o Pedrão não é rápido assim não, cara. A gente bate um papo aqui, ouvindo o Jamiroquai, ele é... O Pedro é detalhista, numa hora onda, ele não é assim não, eu vi que ele tava potente, cara. Eu acho que a gente foi preciso. Então, o diferencial, assim, mora, assim, do produto que chega... que não ter, sabe, zero, assim, o cara fala, eu comprei a caixa, uso ela inteira, não pode falar inteira. Eu acho que isso é importante, né, porque esse é um mercado que é um dos méritos bastante aí, é o Anderson aí, que puxou essa live, essa atitude aí que partiu dele, né, e eu acho muito importante, e ele me falou faz tempo já, a gente já tinha comentado sobre isso pela carência, né? A gente usou até a palavra carência, ele disse assim, cara, os saxofonistas são carentes no Rio Grande do Sul, né? Então eu acho que isso é grande parte de muitos segmentos, né? De saxofonistas, pessoal canhoto, né? Pessoal orquestral, essas pessoas sofrem muito, né? A gente partindo para uma outra área, tipo, encordoamento, né? Até mesmo as palhetas, a gente vai pegar, tipo, palhetas é o quê? Vandore, plastic over e é isso, né? O mercado era isso, alguns anos atrás. E aí pegava alguns importadores que acabavam trazendo umas palhetas, né? Padrão China, a gente sabe, né? Nível baixo, qualidade baixa, mas o que acontece? A carência era tanta do mercado que o pessoal não tinha dinheiro para investir numa plastic over, numa Rica Royal, né? E uma palheta custando R$9, R$8, tipo, o pessoal acabava suprindo comprando uma caixa inteira, né? Pagando R$80 uma caixa com 10 palhetas, por quê? Por causa da carência do mercado. Então, isso foi se aprofundando mais, as importadoras começaram a perceber isso e apostar nas marcas, né? Então hoje a gente tem grandes marcas, né? A gente tem marcas, inúmeras marcas no mercado hoje, né? Vamos dizer assim, de palhetas não de nível China, um nível um pouco acima, claro, não o nível da Rigotti, não o nível de Vandore, Plastic Over, mas o mercado conseguiu entrar nessa questão, né? Então eu acho que isso é importante, né? A Rigotti dá um pulo bem grande na frente aí, bem distante, né, de trazendo essa possibilidade, que eu acho que assim, ó, eu fiquei, vamos dizer assim, meio, não vou dizer apavorado, eu fiquei meio surpreso, assim, quando o Rezende me mandou a lista, né, eu achei que era uma folha, né, era uma página ali, né, eu digo, uma página de palheta ali, tá tranquilo, né,
acostumados na compra aí. Falei, não, tem alguma coisa errada aqui, eu não paro de folhar aqui, palhetas e aí vai olhar, é 4, 5 instrumentos mesmo, né, de metais aí, mas dentro deles a gente tem um nicho muito grande, né, de uma, vamos dizer assim, das espessuras dela desde 1,5 até 4, né, vai até 4, é isso, né? É isso aí. Então, tipo, mas né? Mas não traz porque sim, claro, mas assim, mas ninguém pede 4, né? Ninguém usa 4, a numeração 4, é muito difícil alguém usar. E aí quando tu conversa, por exemplo, com um músico, por exemplo, o Anderson aí diz assim, não, tem músico que usa 4, sim. Eu digo assim, eu tive, claro, Rezende, pode falar aí. Pô, até pegando esse gancho, Peri, porque é até legal compartilhar isso com os músicos, né? A dificuldade de ter esse leque de produtos, Anderson, é realmente mercadológica. A gente não vai conseguir mudar. A gente pode melhorar um pouco, mas isso é muito difícil. Então, eu vou dar um exemplo. Imagine uma caixa com 5 palhetas de sax barítono. A Audio Pro, ela vai fazer um investimento numa caixa com uma numeração 2,5. Um exemplo. A caixa, tá a caixa barítono aí, certo, Pedrão? 5 palhetas. Esse valor agregado que a loja vai ter ali à disposição para o consumidor final numa caixinha dessa é quase R$800. Uma caixinha com um modelo de palheta numeração 2,5. Só que para eu atender o consumidor final de sax barítono, eu tenho que ter 1,5, eu tenho que ter 2, eu tenho que ter 3,5. Então, a lista que eu passei para o Peri, se ele for comprar uma caixa de cada palheta para ter na loja, a gente está falando aí, é um investimento que a loja tem que gastar uns R$25 mil só em palheta. E a gente não tem essa demanda devida na ponta. Aí o que acontece? O Peri fez um comentário muito bom aí que, como o poder de compra do brasileiro está muito baixo, eu me incluo nisso, às vezes você pega uma palheta aí da Van Doren, que hoje está custando na ponta média de R$50, ele compra 5 palhetas de R$10 da China, porque a palheta da Van Doren está durando na mão dele 2 semanas, porque ele só consegue comprar uma palheta. Aí a outra palheta da China ele compra 5. Mas ele está perdendo todo o timbre, toda a precisão de ataque que ele tem no instrumento de sopro, toda a sonoridade de harmônicos que o instrumento de sopro tem. E a mesma coisa de você ter, às vezes, um bom instrumento de sopro. Você tem um saxofone de 15 anos da Shelter, na primeira geração da Shelter que veio, que eram baitas instrumentos de sopro, eram baratos, mas eram bons. Só que você está colocando detergente para fazer a Mercedes andar, entendeu? Então, isso aqui é um dos principais, o começo do timbre do seu instrumento está aqui, na palheta. E às vezes o músico ele se esquece disso. Eu toco cordas, por exemplo, né? O Pedrão vem de cordas também. Às vezes o músico está tão na pira, acaba desacostumando o ouvido, então ele pega uma corda simples lá e está resolvendo aquele fim de semana pro cara, mas ele esquece do conforto que a corda vai dar para ele, o timbre, a afinação. Aí falou, pô, mas uma corda de entrada aqui eu tô pagando R$40, mas essa corda, não vou falar marcas aqui, né, eu nem represento corda, mas eu vou comprar uma Elixir aqui de 250, pô, é muito caro, mas eu vou colocar 6 cordas da mais barata, não me vai dar precisão de afinação, não vai me dar conforto, e assim, para o músico, conforto e precisão é tudo. Então, é meio complexo, entendeu? Então, a loja tem que fazer um baita investimento para ter o produto. Vai ter que ter um cara igual a você, Anderson, que falta no mercado, um vendedor de instrumento de sopro, um cara que entende de sopro, que sabe se comunicar com o pessoal de sopro. O mercado quase inteiro não tem. Não adianta só ser músico, né? Não, o cara é músico, o cara é bom. Esse foi sempre o filtro que a gente fez, né? Não, o cara é excelente. Não, o cara é músico, o cara tem um conhecimento comercial, o cara tem uma cabeça aberta, ele consegue ouvir o próximo, ele consegue ouvir o consumidor, ele consegue fazer esse filtro, é isso que a gente precisa, né? Sim, e assim, ter os gatilhos comerciais, né?
Então, eu não posso. Mais uma vez, eu falei que o poder do brasileiro aquisitivo ele está baixo, né? Mas para um músico, cara, você ter o conforto, tipo assim, às vezes o cara vai deixar de tomar um vinho ou uma cerveja para comprar uma paleta dessa. É escolhas, é prioridades. Mas o que eu quero dizer é que tem toda essa onda mercadológica que, assim, não é um problema somente do importador, os importadores não ter o produto em si. É de todos os lados, como acontece na ponta. Então, vocês aí na Audiopoa, em qualquer loja, por muito tempo, só vai receber o cliente chamando, eu quero uma Van Doren, hoje eu quero uma Plastic Cover. Quando você, Anderson, for falar da Rigotti, às vezes nem o cliente dá o espaço para você falar, porque já está na cabeça dele. Então, assim, tem que ter uma certa paciência, uma certa sensibilidade e de entender o seguinte: aqui a marca está entregando valores, né? Valores para a empresa que está comprando e valores para o músico, para o consumidor final. Não é só o preço que ele vai estar comprando, né? E é um produto que, assim, aonde eu vendi, aonde o Pedro está vendendo em São Paulo e está com um fluxo maior de vendas em São Paulo pelo tempo que ele está lá, é porque hoje o trabalho que eles começaram há 3 anos de trazer a marca, olha só, a marca tem 60 anos e só faz 3 anos que está no Brasil. E em São Paulo, quem comprou a paleta só está repondo a Rigotti. Porque se eu não preciso umedecer a paleta, se eu não preciso umedecer tanto, ela é mais, você está tocando a paleta, você pode dizer até melhor do que a gente, né, Anderson? Mas você acaba tendo mais facilidade de você encontrar as notas mais altas, dar mais precisão de harmônicos e principalmente extrair o timbre do seu instrumento. Dificilmente você vai descer o padrão. Você vai pegar uma outra paleta do mercado e vai, cara, não é a mesma coisa. Então a Rigotti, ela precisa do momento de entrada. A partir do momento que o cliente comprou a primeira paleta, ele não vai sair da marca. Fala aí, Anderson. Eu quero só complementar assim, temos só mais 12 minutinhos só para o término da live, tá? Infelizmente é pouco, mas assim, é para que é o que o Instagram possibilita da live ficar salva aqui, gravada, tá? Então é o seguinte, assim, pessoal, olha só, tu tava falando também, Rezende, eu experimentei, tá? Aquela que tu me deu, essa aqui é a segunda que tu me deu, que é uma jazz. Aí eu quero levar agora esse mesmo assunto pro cliente, né? Quando o Peri falou também tem que ter essa sensibilidade, e tu também falou, né? Não só como vendedor, mas como músico também. Mas eu sempre fiz isso também com o meu cliente, tá? A identificação. Ele chegou na loja, eu procuro saber quem ele é, como é que ele, onde ele toca, qual a paleta que ele usa, porque eu sei que muitas vezes ele vem dessa mesma experimentação. Eu quero a mais barata, mas a loja também, eu sempre parti desse princípio e falei pro Peri, né, que a gente tem que ter o mais em conta, o médio e o alto custo também. Mas só que no alto custo, ele só vai aprender a chegar até lá quando ele sentir a necessidade. E essa necessidade eu venho sentindo em todos os músicos e amigos que eu venho conversando, é que muitos estão tocando em orquestras, estão tocando nas igrejas, né? E também essas pessoas que eu venho conversando também são as pessoas que de encontro eles vêm com essa questão do jazz. Agora eu estou focando numa linha tênue, né? Porque está havendo muitos festivais de jazz em todas as partes, né? Todo mundo querendo mostrar o seu trabalho, até mesmo nas ruas, como eu faço esse trabalho. E quando eu experimentei essa paleta, eu vou falar assim, é sinceridade mesmo. Eu não precisei molhar mesmo. A gente tem essa mania de fazer isso aqui, Só pegar a boquinha aqui rapidinho. A gente tem a mania de pegar e fazer isso aqui, dar uma lambida e pum, né? Não. Cara, eu saí até antes da gente, quando a gente finalizar a live aqui, eu já vou tentar tocar, mas se não der, a gente fica para a próxima. Então, assim,
para o pessoal que está entrando, tá na live aí, saiba assim, ó, que a Rigotti realmente tem essas qualidades. O pessoal colocou aqui alguns conceitos também na construção dela, e ela é leve mesmo, assim, ó, tem uma vibração assim que eu não tinha atingido ainda. Tá? Eu tenho um saxofone antigo e aí a gente vai conversar isso sobre depois. Então, assim, ó, nós temos mais 9 minutinhos. Se cada um aí der os seus pareceres aí finais também, a respeito não só também da palheta, né, mas assim, do mercado que vocês podem vir também, a gente firmar essas parcerias, a gente conseguir focar nessa clientela aí que possa vir aprender e construir também, né, o seu instrumento através de uma experimentação bem boa aí, que é a Rigotti. Show, eu vou falar rapidinho, Pedrão. Assim, ó, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que o Pedrão falou, que é uma das características da Rigotti, são as submedidas de força. De modo prático, você, aí clarinetista, saxofonista, você toca numa orquestra, por exemplo, você usa a palheta para ensaiar, você usou 40 minutos antes do ensaio, a palheta de bambu ela já está bem úmida. Então ela vai o timbre dela vai fechando um pouco e aí a fibra dela vai ficando bem mais mole a ponto de causar rachaduras com o tempo, no excesso de uso. Aí você ensaiou 40 minutos, você vai lá para a orquestra, toca mais uma hora, saiu da orquestra, foi numa big band tocar com jazz ali. Se você tá com uma palheta só, essa palheta não vai durar timbre 1 semana, 2 semanas. É por isso que a Plastic Cover está muito bem posicionada. Porque é uma palheta que tem componentes de uso de fibra que dá uma durabilidade a mais. Porém, você perde timbre, o timbre natural da madeira, né? Que esse tipo aqui de bambu, ele tem um som característico, um médio muito mais para frente, né? E coisa que a fibra, ela esconde, ela deixa o som um pouco mais opaco. Então essa é a primeira característica, porque eu vou comprar uma palheta de bambu, sendo que a palheta ali de plástico, da Plastic Cover, está ao mesmo preço. É o timbre, você vai estar privilegiando o timbre. A segunda coisa, sobre as submedidas, né, isso é uma mudança de comportamento que a gente tem que ter a ação na loja e o consumidor tem que passar a comprar de forma correta. Não se vende uma palheta por vez. Né? Então, o ideal seria vender 3 a 4 palhetas, o consumidor comprar 3 a 4 palhetas. Pô, mas por quê? Porque você faz o rodízio das palhetas. Então, como eu falei, você está ali no ensaio, vai tocar à noite, amanhã você vai tocar... O bambu ele não teve o tempo suficiente para ele secar e recompor as fibras. Então, se você faz um rodízio com essas palhetas, essa palheta que ia durar 1 semana de timbre, ela vai durar geralmente 3, 4 semanas e não vai quebrar a fibra. Então você tem mais durabilidade. Aí o gatilho comercial, né, Peri? O pessoal fala, pô, mas eu não tenho dinheiro para comprar 4 palhetas. Então vamos lá, ó. O instrumento de sopro geralmente é quase 3 a 4 vezes a mais caro do que um instrumento de corda. Média é isso. Você tem um instrumento de sopro, infelizmente você vai ter que investir. Mas hoje está muito equiparado. Então você comprar 4 palhetas de sax alto aí na Audio Poa, você vai pagar na média R$220, você passa no cartão de crédito. E você vai ter mais durabilidade na palheta e o principal, conforto e timbre. Então, na verdade, o nosso público, ele precisa entender que ele não está pagando mais caro. Ele está agregando valor ao instrumento que ele já tem, que é caro. Então, eu tenho um saxofone avaliado a R$8.000. O que é R$200 para eu tocar numa orquestra? E com conforto e timbre. Então, isso precisa ter no nosso argumento de venda. A gente tem que fazer essa venda ativa. E o consumidor ele tem que mudar esse comportamento de compra. Porque o mercado todo verticalizou, não. O cliente chega, quer uma palheta. Tudo bem, mas ele está consumindo de maneira errada. Ele está deixando de privilegiar o instrumento musical, o instrumento de sopro dele. O certo não é comprar a corda que arrebentou, né? O certo é comprar o jogo de corda todo novo. Isso. E aí, uma outra coisa que eu falei, eu ia falar da submedida. Então você vai... Isso a Rigotti faz e nenhuma outra marca que está instalada no Brasil não faz. Então, você, Anderson, vai comprar 4 palhetas de sax tenor para o seu instrumento. Você não vai comprar da mesma medida. Você toca 2,5, certo? É o seu padrão.
Então você vai comprar uma light, você vai comprar uma medium, você vai comprar uma strong e vai comprar uma 3 light. Pô, mas por quê? Você sabe disso. Você está ensaiando, você começa a ensaiar, você está sem embocadura, certo? Você começa com a light, a 2,5 light, pô, ensaiou 30 minutos, você já está aquecido. Só que se nas palhetas padrão você trocar 2,5 para 3, a 3 é muito pesada. Você não está acostumado. Agora, se você tem a Rigotti, você saiu da 2 light, saiu para 2 médio, você não vai sentir diferença. Você vai continuar com a precisão de ataque, porém a sua embocadura vai estar muito mais empossada ali. E isso te ajuda na transição e você manter a sua precisão no toque. Às vezes você está no jazz fazendo solo, o cara tá lá tocando com a paleta 3, mas ele já tá errando as notas altas porque ele tá colocando muita força. Porque a paleta também já ficou muito mole para ele. Mas se ele colocar uma paleta 4, tá muito pesada. É isso que a Rigotti tem de diferencial. Então, nessa compra que o cliente ele vai começar a ter esse comportamento de comprar 4 paletas, na Rigotti ele vai comprar submedidas diferentes que vai ajudar muito na performance do músico. 1 minuto agora para cada um. Desculpa aí, cara, foi mal. É normal, é padrão do Resende, né? Padrão do Resende é normal. Ele tenta ligar todo a espécie direitinho. Ô Pedro, rapidinho. Tu não tem nada pra falar agora, né? Depois da explicação do Resende, acabou, né? Vou falar agora comercial total. Vou falar por que tem que ter, por quê? Eu recebo mensagem agora no Instagram, e acho que a maior dificuldade que vocês falaram do acessório é que ele comprar online fica caro. Mesmo que ele compre 3, ele não compensa. Então, agora eu estava conversando com o rapaz do interior da Paraíba, entendeu? O outro rapaz do interior de não sei onde, daí do sul já entraram em contato. Onde eu acho, aí na internet está caro, por quê? Porque tem o frete e tudo. Então, por isso que tem a presença também no local, tenho certeza que a gente vai conseguir agregar, está fazendo um trabalho bem legal com uma agência de propaganda, então a gente vai fazer um trabalho com as lojas, né? Então esse é um intuito nosso de trabalhar a loja. Temos uma loja online, mas ela tem um markup exatamente para as lojas trabalharem tranquilo, entendeu? Tranquilo, não é muito mais posicionar o preço e dizer, ó, custa isso aqui, para a gente uma de tenor custa R$78. É isso que custa uma paleta de tenor com a gente lá no site. Então, mais o frete, né? Então a gente não faz venda direta, assim, desse tipo, e indicamos as lojas, queremos fazer o trabalho com as lojas, porque a gente sabe que é formador de opinião, como caras como o Anderson, e que levam a informação para a gente da maneira correta. Né? Muitas vezes até o cara compra errado. Ele toca na igreja e ele compra jazz, aí o cara lá fala, você está sobrando. Não, ele tinha que ter comprado uma Classic para entrar ali no... Então, somente profissionais como o Anderson e o Resende para fazer isso para a gente aí, chegar a informação e passar ela adiante, né? Então a gente precisa trazer mais informação do Brasil. A gente fica muito preso numa realidade e precisa ampliar a cabeça de todo mundo. Aí que há outras opções, né? Muitas outras opções para trabalhar. E a Rigotti, eu acho que entra tudo, como a gente falou, top. Então, vamos fazer um bom trabalho aí, com certeza. Beleza, agradecer então ao Jupoa, em nome da Jupoa aí, né? Essa parceria nova aí. Eu não vou falar que a Audiopo vai importar a palheta agora, para não estragar aqui, né? Então, eu acho que a parceria é forte aí, a gente bateu o martelo aí nessa parceria, eu acho que a gente tem muito a crescer, né? Parabenizar muito aí o Resende, muito o Anderson aí pelas explicações aí, pelas dúvidas, né? Por dar esse suporte, por dar esse canal, né? O Pedrão também, a nossa conversa lá em São Paulo foi muito importante, né? A gente conseguiu bastante coisa em pouco tempo, assim, né? Eu acho que o que depender de nós aí da Audiopoa, para todos os músicos online aí, quem vai assistir a live depois, pode contar 100% com a Rigotti, 100% com a Audiopoa também, né? Vamos ter todas as palhetas, a gente vai dar uma estratégia muito boa para a gente ter os produtos de A a Z aí, né? Vamos sentar aí e conversar bem. E agradecer mesmo e dizer que a parceria está formada, né? E agora a gente vai para cima. Obrigado.
Muito obrigado, então, a todos vocês. Eu tenho que apressar, porque senão não vai salvar o vídeo. É 1 horinha só. Muito obrigado, gratidão mesmo, Peri, Rezende, Pedrão. Satisfação aí. Fiquem com Deus aí. Muito boa noite a todos que ficaram na nossa live aí. Saxofonistas RS, muito obrigado também a vocês que estiveram nessa live aí. Até a próxima vez. Nós vamos trazer mais assuntos, sim. Eu acho que esse canal fica aqui aberto aqui. Rigote aí para quem quiser conhecer. E na Áudio Pô a gente vai estar junto aí. Valeu, Rezende, valeu, Peri, valeu, Pedrão. Grande abraço.